Vereador Alzimer Cunha, assumir a primeira secretaria e fazer a chamada dos senhores vereadores. Francisqueira. Carlos Alberto Pinto Magaldi. Carlos Macedo. Celeste Carvalho. Edgar Foli. Edgar Foli. Fernando de Oliveira Rodrigues. Francisco Mendonça. João Geraldo Galindo. Jorge Alberto Pinto Rodrigues. José Antônio Fernandes. José Laú Bosquete. José Alzimer presente. José Vicente Filho. Presente. Marival Gomes. Milton Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Henrique. Paulo Bagueira. Renê Barreto. Ricardo Neves. Rodrigo Neves. 7 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo o número legal, dou para iniciar nosso trabalho. Convido o vereador Afrânio Siqueira para a leitura de um texto bíblico. Solicito aos senhores vereadores presentes, se possível, se forem de pé. É uma vergonha ser pai de um filho mal educado. E o nascimento de uma filha significa prejuízo. A moça sensata é herdada de um marido, mas aquela de quem tem vergonha é a aflição de quem a gerou. A descarada e envergonhada, pai e marido, e por um do polo, e um pelo outro será desprezado. Palavra do Senhor. Com a proteção de Deus estão abertos e serão encerrados o nosso trabalho. Convido o vereador Paulo Henrique a assumir a segunda secretaria e fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 76ª reunião ordinária do segundo período ordinário do ano 2003, presidido pelo senhor vereador Marival Gomes da Silva, primeiro vice-presidente. Às 18 horas e 25 minutos, dia 25 do mês de setembro do ano de 2003, sob a presidência do senhor vereador Marival Gomes da Silva, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Primeira e segunda secretarias foram ocupadas restivamente pelos senhores vereadores Fernando de Oliveira Rodrigues e Francisco Mendonça, ambos a convite. Além desses vereadores, responderam a chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Afrânio Siqueira, Carlos Macedo, José Laú Bosquete, José Alzimer Cunha, Paulo Eduardo, Paulo Henrique, Paulo Bagueira, Renê Barreto, Ricardo Neves e Rodrigo. Foram consignadas as seguintes presenças dos senhores vereadores: Carlos Alberto Magaldi, Celeste Carvalho, Jorge Alberto, José Antônio e José Vicente Filho. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Edgar Foli, João Geraldo Galindo e Milton Carlos Cal, perfazendo em plenário a frequência de 18 senhores edis. Havendo o número legal, o senhor vereador presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados nosso trabalho. A convite, o senhor vereador Rodrigo Neves lia um trecho bíblico. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada pelo douto plenário, sem observações. Dando prosseguimento, o senhor presidente passou expediente legislativo. Indicações, lidas e encaminhadas, número 801, 802, 803, 804/03, todos de autoria do vereador Ricardo Neves. Requerimentos lidos e aprovados, número 132, 133/03, ambos de autoria do vereador Franco Siqueira. 136/03, de autoria do vereador Ricardo Neves. Discutido pelo autor e pelo senhor vereador Fernando Oliveira Rodrigues. Moção lida e aprovada, número 297/03, de autoria do senhor vereador Francisco Mendonça. Continuando, o senhor presidente abriu um pequeno expediente aos senhores vereadores. Pela ordem, o senhor vereador Fernando de Oliveira Rodrigues fez um apelo ao Departamento Legislativo para que agilizasse o encaminhamento das mensagens executivas, ontem aprovadas em primeira discussão. A comissão de redação final, a fim de que, na próxima semana, retorne o plenário. O senhor vereador Francisco Siqueira parabenizou o Congresso Nacional pela votação e aprovação do Estatuto do Idoso e citou particularmente os planos de saúde que cobravam verdadeiros absurdos às pessoas de idades mais avançadas. E com a aprovação deste projeto teria que diminuir o valor das prestações cobradas e aguardava ansiosamente
o retorno ao país do presidente Lula para, o mais rápido possível, sancionar a referida lei. Carlos Macedo solicitou à mesa diretora que fosse feita uma consulta verbal do plenário, no sentido de requerer uma sessão extraordinária para o dia de manhã, às 10 horas, para a apresentação e votação do relatório final da Comissão Permanente de Inquérito Sutran. Paulo Henrique teceu um longo comentário a respeito da precariedade do ensino público estadual de primeiro e segundo graus. O senhor dei também, a partir de uma declaração feita pelo professor de esquerda no jornal O Fluminense. Nesse sentido, o nobre vereador destacou a falta de investimento no ensino público estadual há várias décadas, comprometendo desta forma o futuro dos jovens na decisão, na competição do mercado de trabalho, cada vez mais exigindo qualificação e reciclagem, da mesma forma que criticou os baixos salários dos professores da rede pública estadual que não tinham uma remuneração digna, condizente com sua nobre função, nem sequer um plano de cargos e salários para a categoria, ao contrário dos professores da rede municipal da cidade de Niterói, que já haviam sido contemplados com este plano, sendo aparteado pelos senhores vereadores Afrânio Siqueira e Ricardo Neves. Paulo Eduardo Gomes iniciou sua fala fazendo uma ressalva do discurso do senhor antecessor, registrou que houve no país no ano de 1964 foi um golpe de Estado e não uma resolução de muitos reclamados. O senhor vereador Afrânio Siqueira usou da palavra apenas mais uma vez para agradecer de público ao presidente da mesa pela tolerância que teve com seu tempo de fala e a do nobre vereador Paulo Eduardo Gomes por entender a importância do debate. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 19 horas e 50 minutos, marcando a próxima sessão para o dia 30 de setembro do corrente ano, às 16 horas. De acordo com o estabelece o regimento interno, foi lavada esta ata correspondente à reunião pelos membros desta mesa. Eu dei mais destaque na sua fala, você não sacaneou. Ata da terceira reunião extraordinária do segundo período ordinário do ano de 2002, presidido pelo senhor vereador Zé Vicente Filho. Às 10 horas e 30 minutos, dia 26 de novembro de 2003, o vereador Zé Vicente reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. Responder a chamada nominal seguinte, o senhor presidente convidou o nobre vereador Carlos Alberto Magaldi para ocupar pela secretaria e proceder à chamada nominal dos vereadores. Além do senhor presidente do vereador, ocupou a primeira secretaria, responder a chamada nominal dos senhores vereadores Afrânio Siqueira, Carlos Macedo, Celeste Carvalho, Francisco Mendonça, Fernando Oliveira, João Geraldo Galindo, Jorge Alberto, José Antônio Zaff, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Henrique, Paulo Bagueira, Renê Barreto, Ricardo Neves e Rodrigo Neves. A partir desse esclarecimento, deu-se início à leitura do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi composto pelos seguintes vereadores: Carlos Macedo, presidente, Paulo Bagueira, relator Eduardo Gomes, Carlos Alberto Pinto Magaldi. Leia dado, senhor presidente. Está aqui gravado a presença do vereador Carlos Macedo, José Antônio Zaff, Fernando de Oliveira Rodrigues, Paulo Eduardo, Renê Barreto e Rodrigo Neves. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Mensagem 13/2003 do Gabinete do Prefeito, que trata do incluso do projeto de lei, autorizando o Poder Executivo a contratar operação de crédito com BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, até um montante de 30.636.000. Ofício 451, para restituir os autógrafos do projeto de lei 218/2003, de autoria do vereador Edgar Foli. Indicação 779. Sugere ao Poder Executivo a extensão da rede de iluminação pública, número 2 ao 9, da rua Nilo Peçanha, no Caramujo. Celeste de Carvalho. Indicação 780. Sugere ao Poder Executivo a pavimentação da estrada da Fazendinha Sapê, Celeste de Carvalho. Indicação 781. Sugere ao Poder Executivo a pavimentação da rua Manuel Azevedo Falcão, Celeste de Carvalho. Indicação 782. Sugere ao Poder Executivo a instalação de iluminação pública na estrada da Fazendinha, no bairro de Sapê, Celeste de Carvalho. Indicação 806.
Sugere ao Poder Executivo que seja providenciada uma Kombi ou veículo semelhante a fim de deixar à disposição do Conselho Tutelar da Região Oceânica. Ricardo Neves. Indicação 807. Sugere à Secretaria de Serviço Público providências quanto à necessidade urgente de pavimentação da Rua Jornalista Mário Dutra, confluência com a Avenida Professor Romano Gonçalves em Itaipu. João Geraldo Bezerra de Menezes. Indicação 808. Sugere à Secretaria das Praias Oceânicas providências quanto à necessidade urgente da pavimentação da Rua Jornalista Mário Dutra. João Geraldo Galindo. Indicação 809. Sugere ao Poder Executivo a construção de canaletas e galerias fluviais na Rua Galvão no Barreto, José Antônio Zap. Indicação 817. Sugere ao Poder Executivo a instalação de equipamento de iluminação pública em poste próximo ao número 709, na Rua Jandira Pereira, no bairro de Santa Bárbara, Francisco Mendonça. Indicação 818. Sugere ao Poder Executivo obras de serviço de drenagem a fim de facilitar o escoamento da Rua Jandira Pereira, no bairro de Santa Bárbara, Francisco Mendonça. Requerimento 134. Requer audiência pública com o Coordenador de Defesa Civil de Niterói, Antônio Alves Pereira. José Antônio Zaf. Requerimento 135. Requer audiência pública com o presidente da empresa de moradia, Emusa Edson Pinto. José Antônio Zaf. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 134. Requer audiência pública com o Coordenador de Defesa Civil de Niterói, Antônio Alves Pereira. José Antônio Zaf. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 137. Requer informações quanto à cerca instalada em torno da Lagoa de Itaipu. João Geraldo Galindo. Em discussão. Para discutir com a palavra o autor. Senhor presidente, eu recebi informações através de e-mail de alguns moradores alertando que a lagoa de Itaipu está sendo cercada com uma cerca e é importante que a prefeitura verifique essa situação, porque é de suma importância para a cidade de Niterói, para o crescimento da cidade, que nós cresçamos com ordenamento. E cercar uma lagoa é no mínimo curioso. A gente precisa saber quem está cercando, o motivo pelo qual está acontecendo esse cercamento da lagoa. Então é importante, senhor presidente, que nós aprovemos esse requerimento e, principalmente, mais importante ainda, é a resposta da prefeitura. Muito obrigado. Para discutir, senhor presidente. Continua a discussão. Esse acercamento do qual o vereador está falando, aquela área, o Estado fez um arrendamento, na época, para um grupo, a qual eu não me lembro o nome. E essa área está cercada há um tempo já, não é de hoje. E até muito estranho também que só hoje foram falar sobre isso. Inclusive, eu já fiz um pronunciamento sobre isso há alguns anos atrás, porque essa área já está cercada, inclusive o René Barreto, não sei se ele sabe, tem ciência disso, que é da região oceânica também, que existe à frente do condomínio Boa Vista, vai daquela parte ali do Campo Belo, essa área cercada, até depois do Posto Monte um pouco. Depois daquela avenida, que é uma avenida que talvez fosse aberta, que teria um projeto para a região oceânica, a avenida que pegaria dali da Avenida 7, contornaria a lagoa, pegaria pelo Rincão e costearia, sairia lá depois, bem até depois da Aquafis, quase já chegando em Itaipu, perto da delegacia 81. É uma rua projetada, seria um trabalho belíssimo se o prefeito ou alguém se importasse para fazer esse trabalho. Agora, é uma área que está arrendada. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhores vereadores que aprovam, estão aprovados. Moção 299 requer moção de aplauso da Petrobras pela passagem do seu aniversário. José Vicente Filho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Moção 300. Concede ao pastor Zildo José dos Santos Júnior moção de aplauso. Autor Francisco Mendonça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhores vereadores que aprovam, estão aprovados.
Moção 301, concede ao pastor e engenheiro Marcelo Rodrigues Pérez. Moção de aplauso, Francisco Mendonça. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção 302, requer a concessão de moção de congratulações e aplausos ao Dr. Carlos Alberto Carvalho de Almeida, que dirige desde 2001 a Policlínica Comunitária da Engenhão. Autor José Vicente Filho. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a concessão de moção de aplauso. Moção 305. Propõe a concessão de moção de congratulações e aplausos ao novo arcebispo de Niterói, Dom Freire Alano Maria Pena, José Vicente Filho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, estão aprovados. Moção 307, fica concedido ao pastor Naurelino Martins de Souza, moção de aplauso, Francisco Mendonça. Moção 306, requer a concessão de moção de congratulações e aplausos às secretárias da Câmara Municipal de Niterói pela passagem do Dia Nacional da categoria, José Vicente Filho. Moção 308, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, estão aprovados. Moção 308, requer moção de aplauso a Dom Alano Maria Pena, pela recente nomeação como arcebispo de Niterói, João Geraldo Galino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, estão aprovados. Moção 309. Envia a moção de aplauso ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Souza Soares, na pessoa do seu presidente, pela passagem do seu aniversário, Jorge Alberto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, estão aprovados. Moção 310. Requer moção de aplauso à equipe juvenil masculina de futsal do Clube Tio Sam, através do seu diretor Marcelo Calil Petros, extensivo a todos os seus jogadores e a comissão técnica pela conquista da Taça Brasil de Clube Juvenil, João Geraldo Galino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção 311, concede ao senhor José Lulo, moção de aplausos, Francisco Mendonça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Moção 312, concede ao senhor Nilton Leonardo de Souza Guilherme, moção de aplauso, Francisco Mendonça. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, estão aprovados. Moção 314, concede ao pastor Roberto Clivelas, moção de aplauso, Francisco Mendonça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Decreto legislativo. Discussão única. Vamos votar em blocos. Vossa Excelência, Consultor de Ordens, vai ler pelo menos a ementa?
Geraldo Galindo e Fernando de Oliveira Rodrigues. Concede título de cidadão niterense ao desembargador Miguel Pajá. Decreto Legislativo 66, Jorge Alberto Pinto Rodrigues. Concede o título de cidadão niterense à educadora professora Maria Amélia Ferraz da Conceição. Decreto Legislativo 67, João Geraldo Bezerra de Menezes. Concede o título de cidadão niterense ao grande esportista Bebeto de Freitas. Decreto Legislativo concede a medalha Felisberto Carvalho ao irmão Amadeu, José Vicente Filho. Decreto Legislativo 69, concede medalha José Clemente Pereira ao capitão Fábio Correia, Paulo Henrique. Decreto Legislativo 70, Francisco Mendonça, concede ao deputado estadual Aurélio Gonçalves Marques o título de cidadão niterense. Decreto Legislativo 71, Francisco Mendonça concede a medalha Felisberto Carvalho ao Tenente Coronel Samuel Dias Júnior. Parecer único. Louvando-nos nas justificativas dos referidos projetos, bem como na notoriedade dos currículos, somos pela aprovação. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Niterói, 24 de setembro de 2003. Lidos pareceres, senhor presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, a votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam a questão aprovada. Sobremesa, mensagem executiva em primeira discussão, 130. Mensagem executiva 10/3. Cria área de proteção ambiental no Morro do Graguatá. Para a leitura parecer, o senhor primeiro secretário. Parecer conjunto das comissões permanentes de Urbanismo e Constituição e Justiça, originado pela mensagem executiva número 10 de 2003, projeto de lei número 130 de 2003, incluindo as emendas aditivas número 1, 2, 3, 4 e 5 do vereador João Geraldo Galindo. Cria a área de proteção ambiental do Morro do Graguatá. As comissões de Urbanismo e de Constituição e Justiça analisaram em conjunto o presente projeto de lei número 130 de 2003, originário da mensagem executiva número 10 de 2003, para criar uma área de proteção ambiental no Morro do Graguatá. Após a análise do projeto, essas comissões se manifestam favoravelmente, incorporando as emendas número 1, 2, 3, 4 e 5 do nobre vereador João Geraldo Bezerra de Menezes, por entender que qualquer intervenção na área em questão deve ser também analisada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, devido à natureza da unidade de conservação que está sendo criada e à competência da referida Secretaria para manifestar-se sobre a matéria. Pela aprovação ao parecer sala das comissões 30 de setembro de 2003, presidente Paulo Henrique de Oliveira, relator Paulo Bagueira. Lido os pareceres, senhor presidente. Lido o parecer, senhor presidente. Poderia prestar informação de quantos vereadores assinaram, por favor, em cada uma das comissões? Justiça são 5, precisa ter 3 assinaturas. Quem assinou, por favor? Assinaram Paulo Roberto Bagueira Leal, Carlos Macedo, Comissão de Constituição e Justiça, José Alzimé e Paulo Henrique de Oliveira. Paulo Henrique também pela de Urbanismo. Faltam assinar Carlos Alberto Magaldi, Ricardo Neves e Fernando de Oliveira Rodrigues. Eu gostaria que a presidência, a mesa, no encaminhamento do trabalho, recolhesse em plenário as assinaturas dos que faltam, para que a gente possa discutir no mérito o que está acontecendo aqui. Então, Ricardo. Não dá para a gente discutir algo que não tem nem base legal para ser discutido, porque as assinaturas mínimas necessárias para dar prosseguimento foram coletadas em plenário. O que significa que, muito provavelmente, as pessoas assinaram sem estudar o projeto. Então, vamos dar a conformação legal para obedecer ao prefeito, tá? Nós vamos fazer e vamos colocar as assinaturas e, a partir daí, a gente discute no mérito.
recolhidas as assinaturas. Infelizmente, eu vou ter mais uma vez em público um debate que eu não gostaria de ter. A respeito do conteúdo dessa matéria. A matéria está sendo votada e ela trata de uma aparente criação de um parque ecológico muito bonito. Um parque ecológico no Graguatá. Os ecologistas e os amantes da natureza devem estar todos sensibilizados e quase chegando às lágrimas diante de tão bem intencionado projeto. O pano de fundo é a conter a favelização no Morro do Graguatá. O pano de fundo é dar à população de Niterói um belo parque ecológico com preservação da natureza, das matas, da flora e da fauna. Belo discurso para sensibilizar a todos e encobrir o que de fato tem no conteúdo desse projeto, que é a criação de ruas, um programa de arruamento de uma área nobre do Graguatá, tendo como objetivo sustentar, como sempre ocorreu no império de Jorge Roberto Silveira, à frente da Prefeitura de Niterói, a submissão dos interesses da cidade de Niterói àqueles que, da construção civil, da indústria imobiliária, conseguem fazer prevalecer nos gabinetes do Executivo as propostas que visam a continuidade do enriquecimento do setor imobiliário na cidade. Os exemplos dessa relação no passado são inúmeros. Ninguém ousa levar Oscar Niemeyer para um passeio de ônibus pelos mares em frente à praia das Flechas, para verificar que atrás do MAC, que ele concebeu para ter um morro verdejante atrás, tem agora espigões construídos pelo Morcazel, que adquiriu os terrenos com uma legislação que não permitiria construir, e depois, com uma penada do prefeito, seu amigo e sócio, foi lá e alterou o gabarito e construiu aqueles espigões, e está mais rico, rindo da cara de toda a população de Niterói. Quando nós discutimos o PUR das praias da Bahia e discutimos o PUR das praias oceânicas, num trabalho que pode nem ter sido o que eu desejaria como resultado final, pode ter sido diferente do que desejava o vereador Paulo Henrique, presidente da comissão que coordenou aqueles trabalhos, mas nós ouvimos toda a população nas mais cansativas e intensas, numérica e qualitativamente, audiências públicas que nós fizemos para construir PUR das praias da Bahia, que envolve Graguatá, e no PUR da região oceânica, construir o consenso possível com todos os sujeitos. Esta área do Graguatá, objeto de discussão por essa mensagem, significa alteração, pouco tempo depois do PUR que, com discussões públicas na sociedade, nós aprovamos nessa casa, está alterando esse PUR, sem nenhuma audiência pública. Encontrei-me com o prefeito ontem na reunião do SECROM, que, ouvindo as manifestações da semana passada, na TV Câmara, disse: mas, Paulo, eu queria argumentar uma coisa com você. Para todos os projetos que eu mando para casa, você quer detalhes técnicos. Afinal de contas, Paulo, companheiro Paulo, você não pode se comportar na Câmara como se fosse engenheiro o tempo todo. Você na Câmara não é engenheiro. Fazendo uma analogia, é como se ele pedisse ao Alzimé: vereador Alzimé, na Câmara você é vereador, você não é advogado. Como se fosse pedir ao professor Paulo Henrique: na Câmara você não é professor, você é vereador.
Na prática, o que o prefeito questionou, apesar de reconhecer o direito de exercício do meu mandato do jeito que eu acho que é o melhor para a sociedade, o que na prática ele estava dizendo é que o ato de fiscalizar o teor, o conteúdo, a profundidade das mensagens do Executivo, nós temos é que simplesmente aprovar nessa matéria em questão. O povo de Niterói, senhor presidente, por uma decisão que vem da mesa anterior e corretamente mantida por essa mesa, a população de Niterói, além de pagar os nossos subsídios de vereadores, a população de Niterói paga 3 técnicos do núcleo de urbanismo dessa casa, 3 arquitetos, urbanistas, renomados na cidade, para assessorar o vereador Paulo Henrique, presidente da Comissão de Urbanismo, e através dele ajudar a todos nós. Qual é a opinião dos assessores pagos pela população de Niterói e que compõem o núcleo de urbanismo da casa a respeito desse projeto? Vereador Paulo Henrique. Queria que Vossa Excelência concluísse. Eu vou concluir e depois eu continuo com a imprensa. Vou concluir. É uma pena que a subserviência de todos, inclusive do presidente, por mais carinho que eu tenho por Vossa Excelência, aos caprichos do prefeito, que quer porque quer votar uma mensagem que sequer pode continuar, porque o decreto da governadora Benedita está errado, não tem sustentação. E eu queria ouvir os vereadores que dizem que leram o projeto. Não vou chamar covardemente, a menos que assim o deseje, os vereadores que sabem que eu estou correto, para dizer que eu estou coberto de razão. Que o decreto em que a governadora Benedita arruma a possibilidade de uma reserva florestal naquela ocasião está errado, é nulo. Imaginar que tem que mandar uma mensagem para a Assembleia Legislativa, controlada por Pisciani, controlada por Sérgio Cabral, do PMDB, e imaginar que vai ser feito a alteração com aprovação na Assembleia de algo errado. Por que nós estamos correndo para satisfazer um compromisso que o prefeito pede ao presidente? É um abuso da lealdade, é um abuso da confiança com aqueles que incondicionalmente, ao longo desse tempo, têm sido leais ao prefeito. É um abuso de confiança. E infelizmente, senhor presidente, que não vota, mas conduz os trabalhos, infelizmente, essa casa deixa de cumprir o seu papel de fiscalizar. O que está sendo, através desse projeto viabilizado, é a continuidade das operações interligadas, questionadas e derrubadas pelo PUR. E pior ainda, sem que haja nenhuma contrapartida para a cidade de Niterói. Em resumo, e para encerrar, o governo do Godofredo, infelizmente o governo do PT, continua com a mesma falta de transparência do governo Jorge Roberto Silveira, que ao longo do tempo enriqueceu-se aos seus secretários e à construção civil da cidade, fazendo com que o espaço da urbanidade e da cidadania se transformasse única e exclusivamente num espaço de negócios. Voto não em defesa da transparência e em defesa desta casa. Espero que entre este primeiro turno e o segundo turno, o bom senso e o respeito que nós todos coletivamente devemos exigir dos 21 se restabeleça e nós discutamos este projeto com o cuidado, com a assessoria do nosso núcleo de urbanismo e com o tempo com o vereador Paulo Henrique, um leal aliado do prefeito. Tem o tempo de fazer o seu trabalho. Não seja violentado, desrespeitado, como o coletivo dessa casa está permitindo neste momento. Isto é uma afronta ao Poder Legislativo. Como não concordo com uma afronta a esse poder, voto contra, a favor da transparência, da lisura e da moralidade pública. Isto é uma imoralidade o que está ocorrendo nesse momento. Continua a discussão. Não havendo quem queira... Pela ordem. Pela ordem, com a palavra, vereador René Barreto. Senhor presidente, eu entendi de Vossa Excelência, quando nós combinamos que isso iria para a Comissão de Meio Ambiente, mas vai ter a votação hoje, né? Não, primeira. A primeira, né? Eu pensei que fosse suspensa a votação. Não, só uma só. Então, eu não posso também votar a favor, porque eu não conheço o projeto, primeira coisa. E segundo fato, é que existe uma emenda de minha autoria no PUR, que só pode alterar o PUR mediante audiência pública, entendeu? Então,
porque é da região oceânica, então eu não vejo como votar Abstém. isso. Continua a discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem 3 minutos. Bem, senhor presidente, talvez hoje um momento muito difícil, porque tive 5 emendas aprovadas nessa mensagem, mas diante dos argumentos do vereador Paulo Eduardo, eu me surpreendo, porque ele colocou que a legislação com que o prefeito se baseou nesse decreto é uma legislação que está equivocada, foi equivocadamente interpretada pela governadora. E, além disso, eu usei de um argumento na última votação, à época a questão do futuro mercado ali no centro da cidade, e votei contra, pois não estava sendo respeitado o que regulamenta a legislação que obriga que tenhamos audiência pública anteriormente à mudança no plano urbanístico. E pelo que eu estou sentindo nessa questão, pelos argumentos do vereador Paulo Eduardo, são pertinentes. Então, eu queria declarar aqui, presidente, que eu voto contra a mensagem. Continua a discussão. Vai discutir. Vai discutir com a palavra o líder do prefeito, o vereador Carlos Macedo. Seria mais nobre, uma questão de personalidade, que o companheiro também retirasse as emendas dele, já que ele vai votar contra, né? Eu sugiro, então, que a gente aprove a mensagem sem as emendas do companheiro. Eu queria pedir a Vossa Excelência que... Ele fez uma reflexão rápida, que né? Não, porque, presidente, não é reflexão rápida. A Vossa Excelência sabe Foi que a rápido, gente o vereador usou 5 minutos para falar. Vossa Excelência sabe que a gente está, ao longo desses meses, estávamos, e Vossa Excelência, inclusive, dedicados na questão da CPI. E essa matéria chegou aí na semana passada, e o governo pediu urgência nessa e mais em outras 2 matériras. Então, eu gostaria que nós suspendêssemos minha sugestão ao presidente a sessão por 3 minutos, para que pudéssemos retirar as emendas e fazer um parecer. Não há necessidade de suspender. Não. Vossa Excelência solicita que retire as emendas. Estou retirando as emendas, Vossa Excelência. Senhor Continua a presidente, discussão. eu só queria rapidamente dizer o seguinte: aqui, eu não vou admitir que nenhum vereador se fale aqui e se coloque como arauto da moralidade. Aqui não tem ninguém que tenha mais moral do que eu. Pronto. Nobre companheiro, eu não estou dando a parte a você. Então, O senhor falou o tempo todo e eu não lhe interrompi. Está se referindo a mim? Não estou me referindo a Vossa Excelência. é vago. Se a carapuça coube, problema de Vossa Excelência. Eu quero garantir o meu direito de falar. Está garantido o direito de Vossa Excelência. De falar. O senhor vereador Paulo Eduardo. Eu quero dizer ao senhor o seguinte, senhor presidente. O projeto do governo é uma intervenção urbana feita na cidade. Como toda intervenção urbana tem que passar por toda casa legislativa em qualquer quadrante desse país. Então não se pode aqui fazer especulação e fazer viagens achando que tudo é imoral. A lealdade desse governo, dessa bancada e a transparência dessa casa não está no voto sim ou não em cima desse projeto, nem de outros. Cada um aqui, e a prerrogativa democrática que tanto o companheiro fala, vota do jeito que quer. Do jeito que a sua consciência vale, do jeito que a sua consciência fala. Eu, ao votar essa mensagem com muita tranquilidade, encaminhar voto favorável a ela, não estou aqui violando nenhum dos preceitos que me levaram a ter 3 mandatos dessa casa com a confiança de parte dessa população. Porque eu entendo que a mensagem é boa para a população. E isso tem que ficar bem claro. Porque senão a gente vai acabar ficando mal, porque desde que tem a TV Câmara, os discursos aqui são muito em termos de viagem. As pessoas elocubram muitas coisas. E de forma concreta, pouco se tem. É necessário dizer que lá está tendo arruamento sim. É uma intervenção urbana sim. Porque o governo entende que é melhor urbanizar aquela área, se criar o parque ecológico urbano, como o vereador falou ali, é verdade. Mas é muito melhor do que a favelização que está lá. Convido todos os 21 vereadores para ir lá quando sair daqui, ir lá naquele lugar, que vai ver o processo de favelização que está naquela área. E é uma área nobre da cidade. Então ninguém aqui é dono da verdade, aqui a gente discute política. E a política, aqueles que são a favor, aqueles que são contra. Tem que se respeitar isso. Não é questão de moralidade, não. Aqui não tem ninguém imoral. Eu defendo, vereador, aquela mensagem, enquanto líder do governo, porque acho que essa mensagem é boa para a população. Porque o prefeito pediu. Também. Certamente o dia que Vossa Excelência for prefeito e me pedir, eu vou atender.
se eu estiver na bancada de Vossa Excelência. Agora, não tem acordo mesmo, não. Senhor presidente, a bancada de sustentação vota a favor e acabou. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Voto contrário, vereador Paulo Eduardo, Renê Barreto, Senhor presidente, GG Galindo. Deixa registrado que a mensagem sem as emendas do novo vereador Alaô. Sem as emendas do vereador GG Galindo. A Laô também conta. Aprovado em primeira discussão a mensagem. Projeto Lei 130, mensagem executiva 10/2003. Com a palavra pela ordem, vereador Paulo Eduardo. Eu gostaria de ficar de frente para o meu amigo e companheiro Carlos Macedo. Você pode ficar aqui onde eu te vejo? Não, é porque é complicado pessoas que se gostam brigarem nesse nível. Mas eu sustento a briga. Por uma razão muito simples. Acho que é um ato imoral, sim. E vou explicar porque acho imoral. Gostaria que Vossa Excelência ouvisse e concordasse ou não no final. É imoral por uma razão muito simples. Cabe ao Poder Legislativo fiscalizar se os atos do Poder Executivo, apoiemos ou não o governo, e aí não tem moral nenhum vereador nessa casa de dizer que este vereador vota em função de estar do lado do governo ou contra o governo. Votei em várias mensagens de Jorge Roberto Silveira, porque eram boas mensagens, independente de eu achar que ele não presta e é um chefe de quadrilha. E votei em várias mensagens dele. Então ninguém tem moral para dizer que este vereador se comporta em relação a uma mensagem pelo fato dela vir de alguém que eu gosto ou alguém que eu não gosto. Então esse referencial pode voltar para outros. Eu voto na mensagem se ela é boa. Se amanhã Moreira, caro vereador Fernando de Oliveira Rodrigues, for o prefeito, se mandar boas mensagens para casa, independente do que eu acho do Moreira, eu votarei a favor. Se for o Sérgio Sveito, votarei a favor se for a boa mensagem. E se eu for o prefeito, ao contrário daquele que Vossa Excelência, neste plenário, representa, eu chamaria a base de sustentação e explicaria com todos os detalhes, para que nenhum vereador, quando tivesse que defender a proposta do governo, tivesse a vergonha de votar sem saber no que está votando. Esta experiência pode ser que a gente tenha em 2005. A experiência de ver um prefeito que chamaria, quando tivesse uma mensagem polêmica, chamaria não só a sua base de sustentação, mas como todos os vereadores, para explicar, dever satisfação, porque a minha visão de executivo é de que ele recebeu uma delegação da população para governar. Algumas coisas ele faz por iniciativa dele e não deve abrir mão. Outras coisas ele faz com o aval da Câmara, porque a Câmara precisa ser, ato a ato, a instância de fiscalização do quanto a população ganha com aquilo. E aí, por que eu digo, presidente, que eu vou continuar a discussão com a imprensa? Infelizmente. Porque eu não acredito, nas bases em que essa votação ocorreu, eu não acredito que os companheiros vereadores queiram dialogar sobre absolutamente nada. Porque é uma mentira deslavada, ou uma desculpa esfarrapada, dizer que nesse projeto do Graguatá, ao contrário do projeto da garagem de bonde, é diferente. Colocar no mesmo peso da balança o projeto da garagem de bonde, que envolve os direitos trabalhistas dos rodoviários, que envolve numa área em que a prefeitura não tem nada e pode ganhar para a cidade um centro cultural. Colocar as duas mensagens no mesmo pé não dá. O que a cidade vai ganhar com o enriquecimento de empresários no Graguatá? Pois, ao longo dessa semana, com a ajuda de companheiros, nós vamos fazer o levantamento. Ouviu o vereador Paulo Henrique, meu caro vereador Paulo Henrique, presidente da Comissão de Urbanismo, que tem se esforçado para analisar todas as matérias quando lhe andar no tempo. O nosso núcleo de urbanismo, nós vamos levantar
e quantificar e desenhar naquela bela encosta de Graguatá o que vão aparecer de prédios ali. E eu quero que tenha um vereador que diga que alguém, além dos empresários que vão vender apartamentos, quem na cidade vai ganhar? E outra coisa para finalizar. O Ministério Público já andou algum tempo atrás delimitando espaços da reserva florestal da nossa cidade, com marcos demarcatórios e com o concurso da Guarda Florestal e, quem sabe, da Guarda Comunitária, para impedir a ocupação de reservas no município que precisam ser preservadas. Pode ser feito isso. Que negócio de favelização é essa? Deve-se estar referindo às ocupações dos pobres, porque eu não vejo o mesmo discurso em relação às ocupações de terra nos bairros e condomínios da classe média, que ocorrem na Serra de Tiririca e em vários outros lugares. Eu acho que nós temos que preservar as reservas florestais da nossa cidade, porque é o oxigênio nosso e dos nossos filhos. Mas nós não precisamos inventar a desculpa de um arruamento que vai possibilitar vários edifícios voltados para a rua nova, porque a rua vai ser criada como pretexto para dizer que a cidade ganha. Vão arrumar outra. Da minha parte, lamento, vereador Carlos Macedo, companheiro de duras jornadas, concordando ou divergindo. Lamento que, provavelmente, em troca de algo que não vem do prefeito, que a consideração e a falta de respeito com que o prefeito trata a sua base aliada, que é aliada de maneira incondicional, acontece todo dia. E eu não vou aqui no microfone dizer aquilo que é fruto das nossas conversas íntimas, com base na nossa confiança. O prefeito não merece esse sinal de subordinação, de subserviência, ainda mais quando nós não temos quantificado quanto ganha a cidade. A cidade, e nós vamos mostrar até o final da semana, a cidade não ganha. Ganha alguns empresários que se acostumaram ao longo do tempo de entrar pelo andar de trás, pelo elevador dos fundos, nos gabinetes dos prefeitos e dos governantes e articular longe dos olhos da população aquilo que é de interesse da população. Eu insisto numa coisa simples, e ainda tem tempo de hoje para a segunda votação, que nós cumpramos o ritual daquilo que nós aprovamos no PUR, sob pena, caro companheiro, mas aí acaba o problema dos vereadores, sob pena desse modesto vereador, que não é o dono da verdade, sim da sua verdade, ser obrigado a recorrer ao Ministério Público e às instâncias judiciais, porque esta casa não cumpriu com o seu papel, de obedecer aquilo que recentemente nós aprovamos, que é a audiência pública para alterar aspectos urbanísticos recentemente aprovados quando a aprovação do PUR. Então é isso, companheiro. Acho que o que aconteceu foi uma imoralidade, sabe por quê? É uma imoralidade, vereadores por subserviência. Vereador Paulo Eduardo, total. Vossa Excelência concluiu que eu tenho matéria sobre a mesa. Depois, no pequeno expediente... Eu não sabia. Volta. Nós já estamos... Não, mas como Vossa Excelência autorizou... Eu autorizei, Vossa Excelência havia sido citado pelo vereador Carlos Macedo. Mas podia falar no pequeno expediente, eu não sabia que tinha matéria. Então, encerrando, é uma imoralidade, porque ao contrário de uma série de outras matérias, quase todas as matérias, que eu sou testemunho de que Vossa Excelência estuda em detalhes esta matéria, Vossa Excelência, com todo o carinho que eu tenho, apesar de ser um vereador que conhece todos os projetos, esta matéria, pelas suas dificuldades, pelo excesso de trabalho, esta matéria, Vossa Excelência, leu na superficialidade. E na superficialidade, no fundo do seu coração e da sua razão, pode fazer jogo de cena. Isso sim, para as câmeras. Que, aliás, câmeras da TV Câmara, que quando elas não existiam, eu estava aqui o tempo todo discutindo. E vários vereadores não estavam, só apareceram agora, quando ela volta a funcionar. Também não vale contra mim, que fiquei sozinho, com alguns poucos vereadores, em todas as sessões dessa casa, discutindo os problemas de Niterói, com ou sem TV Câmara. Não vale também para mim dizer que o que eu falo,
ou faço é decorrente da existência da TV Câmara. Os anais da Câmara comprovam. Quem aparece em sessão porque tem TV Câmara e quem aparece somente agora, depois que a TV Câmara é reinaugurada. Tá bom, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu queria dizer ao companheiro Paulo Eduardo que ele, quase finalizando o seu discurso, ele fala da sua verdade. E aí ele começa a consertar as coisas. É a verdade dele, é a opinião dele. Isso não significa que seja a verdade absoluta. A questão da TV Câmara, vereador, Vossa Excelência também não falou para mim, porque eu sempre discuti aqui com Vossa Excelência e com todos os companheiros as questões da cidade. Antes ou depois, durante a TV Câmara. Prefiro até que não tivesse TV Câmara, que eu não teria que vir aqui nesse plenário todo santo dia defender o governo, defender uma situação aqui da casa, de companheiro. Mas a TV Câmara é um avanço que é necessário nos dias de hoje para a população fiscalizar o trabalho da gente. Queria dizer a Vossa Excelência que é difícil brigar com quem a gente gosta, mas não é briga, né? Isso é debate democrático, de divergências de ideia, como a gente tem muitas, Vossa Excelência mesmo diz, de opiniões. Eu acho, por exemplo, que o ex-prefeito Jorge Roberto Silveira não é chefe de quadrilha nenhuma. Eu acho que Vossa Excelência se excede no calor do seu discurso quando faz uma afirmativa sem nenhuma consistência técnica, jurídica, de papel, de fez. Que Vossa Excelência apresente isso então ao Ministério Público e à Justiça, porque ficar falando aqui dentro do plenário, onde se tem uma pseudo-imunidade, é covardia. Eu acho, tenho certeza absoluta, que o companheiro Jorge não é chefe de quadrilha nenhuma. Então acho que é um excesso, Vossa Excelência, no calor da discussão. E continuo dizendo a Vossa Excelência, o fato de nós termos opinião diferente de Vossa Excelência e de votar favorável a essa matéria, não significa que Vossa Excelência, com muita inteligência, viaja, vai na China, no Japão, nos Estados Unidos, é aquela tabela que Vossa Excelência disse que ia me dar, até hoje não me deu. E Vossa Excelência coloca o que as pessoas querem ouvir, o que a população quer ouvir, mas mistura um pouco a estação. A grande realidade é o seguinte, aqui nessa casa vai existir matérias em que Vossa Excelência vai votar a favor junto conosco, que Vossa Excelência vai votar contra junto conosco, que Vossa Excelência vai votar a favor e algumas pessoas contra. Isso faz parte do jogo democrático de toda a Casa Legislativa. Não existe. Eu também não acusei Vossa Excelência de pessoalmente votar contra porque gosta ou porque deixa de gostar do prefeito. Eu não falei isso. Eu só quis divergir da questão de moralidade quando se vota alguma coisa nessa casa. Quando se vota alguma coisa nessa casa contra ou a favor, é a opinião democrática daqueles que são contra ou a favor, segundo aquilo que está votado. E isso tem que ser colocado bem para a população, porque lá no Graguatá vai ter o arruamento, o empresário nenhum investe para ter prejuízo, vai ter a reabilitação daquele hotel para funcionar, vai ter o parque. Isso tudo está previsto, o prefeito mostrou a maquete, está lá, conversou com Vossa Excelência ontem. Se isso não é suficiente, segundo a sua lógica e a sua verdade, é uma outra questão. É uma outra questão, aí é opinião política. E eu confio nesse governo, eu confio no prefeito Godofredo Pinto e vou votar favorável a todas as matérias que ele mandar para aqui, porque a priori entendo que ele só manda para essa casa coisas que são para o bem da cidade. É uma questão. Alguns companheiros até da bancada de sustentação vão discordar. O companheiro Renê votou contra, eu respeito. Ué, e daí? Qual o problema? Agora, isso que é democracia. Votar contra e a favor. Não existe questão de moralidade nem de prejuízo dessa questão. Muito obrigado. Senhor presidente. Está aqui grafia, está presente o vereador Francisco Mendonça. Declaração do voto. Bom, eu votei a favor, como toda a bancada também do PDT votou a favor, porque acha que é um projeto bom e que vai dar até a questão turística ali para aquele bairro. Uma que tem um hotel ali que pode ser ativado novamente através desse parque ecológico. Outra, a favelização existe, isso é uma verdade. Eu subi ali, constatei realmente que existe um processo de favelização ali grande. É um lugar turístico bonito ali, o hotel tem que ser preservado e tem que ser ativado. Essa cidade, depois do governo PDT, depois do governo de Jorge Roberto Silveira, é outra cidade. Meu parceiro, vereador do PDT atualmente, é novo, tem 27 anos já, falou num discurso no PDT que ele, quando nós assumimos, ele era pequeno, em 88. Ele devia ter 12, 13 anos. Entendeu? Ele viu o que nós resgatamos para essa cidade, a cidadania, Paulo Eduardo, foi resgatada. Ele usava uma placa, quando ele foi emplacar o primeiro carro dele com 18 anos, o vereador Zay falou que tinha vergonha de botar RJ Niterói. Depois do nosso governo, ele tem orgulho, e todos nós de botarmos lá RJ Niterói. Ele queria botar RJ Rio de Janeiro.
Para você ver que essa pessoa que você está falando, chefe de quadrilha, a qual eu faço parte do PDT também, não é não, Paulo Eduardo. Você tem que provar o que você fala. Isso é feio. Foge do que eu conheço do Paulo Eduardo. Uma pessoa ética. Isso não é ético. Um político acusar, inclusive de enriquecimento ilícito. Isso não é ético. Ele é de família, você sabe muito bem, uma família que já teve realmente, não é de uma família totalmente pobre. Então que história é essa de falar que é chefe de quadrilha? Isso pode tirar até um processo contra a sua pessoa. Você deve ter cuidado contra isso, entendeu? Porque você não é pessoa desse nível. E outra coisa, quero dizer, a questão também lá da CTC, que você está falando sobre a favor, vai ter também que fazer uma alteração lá no gabarito, que vai botar um supermercado que vai comprar. É um grupo de supermercado também, é um grupo forte, porque senão não viabiliza o negócio também, entendeu? Então vai ser sujo aí, você está votando a favor também, e votou a favor na primeira. Mas vai ter também ali modificação no povo, mas a plenária aqui é soberana, certo? Então nós estamos votando nisso. Quando fala que vai atravessar lá para poder entrar na justiça, o presidente está tranquilo, eu estou também, entendeu? Quanto a essa questão, que vai, e parece, para quem está escutando, até com a TV Câmara ou não, que a gente está fazendo aqui um absurdo, e que não é absurdo não. Turisticamente vai melhorar a cidade, eu acho, ali, se não ia virar, o Morro do Palácio ia descer cada vez mais, vai criar uma área turística ali, que já é de orla. Então, acho que o projeto é bom, por isso eu estou votando com o líder do governo também. Muito obrigado. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, senhor. A palavra, vereador Ricardo Neves. Senhor presidente, senhores vereadores, é lamentável mais uma vez nós vereadores passarmos por certas situações desagradáveis. É bom, e isso aqui está gravado nos anais da casa, constando em ata, que não são poucos os vereadores que participavam do discurso. Poderia falar menos ou mais, até pelo tempo que eu tenho aqui. Agora, dizer que nós estamos usando TV Câmara para vir aqui discutir, acho isso uma grande baboseira. Como sempre, existem pessoas que dizem coisas com conteúdo e outras que dizem baboseira. Minha mãe sempre disse, vereador Paulo Eduardo, que cara feia para mim é fome. E é bom até que as pessoas que estejam em casa, eles possam estar assistindo este escândalo que é feito aqui. É praticamente, senhores, todos os dias isso. Esse escândalo, essa sessão de gritos, essa sessão que às vezes tem alguns até que se retiram para não ter que ficar escutando gritos e gritos aqui que poderiam ser conversados com a maior tranquilidade. Porque o vereador Paulo Eduardo, quando sai daqui e a gente senta para bater papo, não é nada disso. Ele gosta de pegar aqui, eu não sei o motivo, e faz escândalos e caras feias para pessoas, como se tivesse todo mundo errado. Eu desafio alguém dizer que eu estou sendo beneficiado por estar do lado do prefeito ou da mensagem. Desafio alguém dizer que eu estou me beneficiando, alguém ou a minha família, por isso. Agora, se tem problema de CTC, de 14, seja lá o que for, que se coloque uma emenda e que se altere esse artigo. Porque se não querem arruamento, leva para a região oceânica. Eu quero esse arruamento. Leva para o Caniçal, leva lá para o Boa Esperança, leva para várias comunidades que estão esperando o arruamento. Então, se não estão com algum problema a respeito de arruamento, é bom e benéfico. Agora, se existe alguma suspeita de alguma coisa ilícita, que se comprove e que se prove aqui, ou então nós teremos agora a discussão de primeira para segunda, para a gente analisar as coisas e os fatos. Agora, escândalo aqui, gritaria e cara feia, para mim é bobagem. Vamos apenas pensar na qualidade da matéria. Vereador Paulo Eduardo não me cansa dizer, fora daqui uma pessoa super educada, uma pessoa que senta, que dialoga e não faz escândalo. Ou vocês estão pensando que ele vira a esquina e grita dessa maneira? Não grita não, não grita não. Isso aqui é uma maneira que ele tem de se expressar. Lamentável, coitado, lamentável, não sei o motivo, mas faz isso. Então eu gostaria, só para terminar, senhor presidente, de eu colocar que eu votei a favor, conheço a mensagem sim, na íntegra, e vou discutir de primeira para segunda algumas emendas. Muito obrigado. Abrindo pequeno expediente, com a palavra o vereador Paulo Henrique. Senhor presidente,
Eu acho. Está discutindo. Não, já acabou a discussão. Declaração de voto. Não, Vossa Excelência agora pode usar da maneira que quiser, porque está Pela dentro do ordem, pequeno pela expediente. ordem. Ninguém entendeu o vereador Paulo Eduardo. Ninguém entendeu. O vereador... Não entenderam. O vereador Paulo Eduardo não é contra a mensagem. Ele não é contra a mensagem. Ele é contra o encaminhamento da mensagem. Ele queria mais um tempo para se discutir a mensagem. Só isso. Mas o conteúdo da mensagem, ele não tem nenhuma restrição. Por que o vereador Paulo Eduardo não tem nenhuma restrição ao conteúdo da mensagem? Porque é uma mensagem do partido dele, é uma mensagem do prefeito e é uma mensagem que eu tenho certeza que é uma boa mensagem. É uma mensagem que os vereadores tiveram tempo para analisar. Essa mensagem já está aí uma semana, tiveram tempo. Poderíamos dar mais tempo, senhor presidente. Poderíamos dar mais tempo. E eu não vou até fazer uma solicitação, Vossa Excelência, não sei se vamos dizer, da primeira para a segunda discussão, eu não vou ver se Vossa Excelência faz um convite ao secretário de urbanismo para que, no gabinete de Vossa Excelência, junto com os vereadores, mostre a importância dessa mensagem para o município de Niterói. Porque eu tenho certeza que essa é uma mensagem, senhor eminente presidente, é uma mensagem que é boa. É boa numa área que está se tornando uma área de risco, como disse o vereador Macedo. É uma área que pode ser totalmente invadida e nós podemos perder aquela área do município. Mas não pode ser perdida aquela área. É uma área que pode ser urbanizada. É uma área, eminente presidente, é uma área que onde tem três áreas, ali tem uma área do Estado, uma área do município e uma área particular. São três áreas ali. Ali tem o Hotel Busque, ali tem uma área da Planlurb, ali tem uma área do Estado e ali tem uma área do município. São quatro áreas. Quatro áreas que precisam ser urbanizadas. É uma área de interesse especial urbanístico, uma área de interesse especial urbanístico, que o que foi colocado pelo secretário de urbanismo, e eu acredito do secretário de urbanismo, que ele não vai apresentar um projeto que não seja de interesse do município, é um projeto muito bonito. Ali só poderá construir, eminente vereador, teve um vereador que só construir C14, 14 andares, não. C14 é a cota 14. Ali pode construir 9 andares, 2 de embasamento e mais 7 andares. 2 de embasamento, onde vai ser feito o pilotis, onde vai ser feito a garagem, e mais 7 andares. Mas é uma pequena área, é uma área que fica no final do terreno, é um platô de uma terra árida, horrível, que fica no final do terreno. Então eu tenho certeza que esse projeto, o próprio vereador Paulo Eduardo, que é uma pessoa inteligente e tem conversado comigo, tem me dito que ele não é contra o projeto, ele quer ver como vai ser construído, a maneira, a contrapartida, a contrapartida. E eu tenho certeza que vamos trazer o secretário de urbanismo, vamos ver se ele pode vir amanhã ou depois, nós podemos atrasar essa votação de quarta para quinta-feira. Vossa Excelência sabe, tem uma urgência do prefeito. Nós vamos ver se amanhã, mas Vossa Excelência pode providenciar amanhã. É um projeto lindo. É um projeto lindo, um projeto de uma intervenção urbanística linda. Pelo menos o projeto que foi me apresentado é um bom projeto, uma área que pode realmente ser urbanizada. E vai ser um ganho para a cidade de Niterói. A Prefeitura de Niterói não entrará, acho, com verba nenhuma. Quem entrará, quem for construir, que irá fazer a parte toda urbanística, a contrapartida será de um parque totalmente urbanizado. O Hotel Busque também participará dessa urbanização. Então eu acho que é um grande projeto. E para finalizar, senhor presidente, eu acredito, eu não sou do PT, eu sou do PPS, sou de apoio ao prefeito Godofredo Pinto.
Mas até que me prove ao contrário, eu não acredito de má fé de nosso prefeito. Ele tem demonstrado autointeresse pelas coisas de nossa cidade. Então eu não posso acreditar que num projeto lindo desse tenha qualquer coisa por trás. Porque se houvesse, eminente vereador Paulo Eduardo, eu seria o primeiro a votar contra. Muito obrigado. Muito bem, vereador Paulo Henrique. Com a palavra, vereador Paulo Bagueiro. Senhor presidente, Muito bem. o vereador Paulo Henrique, Paulo Eduardo, exagerou um pouquinho. Exagerou na colocação quando fala do governo PDT, do governo Jorge Roberto Silveira, que é nítido e notório nessa cidade. Não é por eu ter saído do PDT que eu estou com as portas fechadas, o relacionamento com o PDT está rompido, não, de forma alguma. A minha saída do PDT foi uma saída por falta de entendimento com a liderança do Jorge Roberto Silveira, mas não significa que eu acho que todo o governo que eu participei dele não tenha prestado para essa cidade. Pelo contrário, o governo do Jorge Roberto Silveira deu um resgate para essa cidade, cidadania. As pessoas hoje, o vereador Jorge Roberto colocou muito bem, as pessoas antigamente tinham vergonha de andar no placa do seu carro, Niterói. As pessoas emplacar seu carro no Rio de Janeiro. Hoje não. Hoje as pessoas têm orgulho para onde faz. Ah, você mora em Niterói. E mora e diz com muito orgulho. Aponta a população de São Gonçalo. Entender o crescimento da cidade de Niterói, que quando viaja para fora do estado, ou para dentro do estado mesmo, essa casa, que respeite os vereadores. Porque faz algumas colocações aqui que bota os vereadores como uma visão de mau caráter. Tem um grupo aqui, uma quadrilha aqui na cidade. E não é uma verdade. Aqui nós temos divergências de opinião. Existem os vereadores de sustentação, os vereadores de oposição. Agora, qual é a posição do vereador Paulo Eduardo? Eu não entendo, porque as divergências partidárias, elas têm que ser discutidas dentro do partido, e não aqui dentro da Câmara. Não trazer essas coisas aqui para dentro da Câmara, porque eu não tenho que resolver problemas de divergências, de segmentos de PT, para discutir aqui dentro de Câmara. Pega esses problemas aí, se não está entendendo, eu quando não estou satisfeito com o prefeito, sou vereador do sustentação, eu pego minha agendinha, eu vou embaixo do braço e fico lá na porta do prefeito para falar com ele. Prefeito, não estou gostando disso, estou insatisfeito com isso ou com aquilo. Eu não trago as minhas divergências com o prefeito para dentro do plenário. Significa que eu concordo com todos os atos do prefeito, não. Eu não estou aqui batendo palma aqui para o governo do prefeito, não. Eu estou aqui para apoiar o governo. E que eu não concordo, eu vou no gabinete. Ou pego meu telefone e vou falar com o prefeito. Agora, trazer essas divergências que vêm lá do PDT, com o Reage PT, com outros segmentos que o próprio vereador Rodrigo pode dizer que tem divergências dentro do próprio partido, trazer para cá e ver essas discussões aqui, uma vez que esse tema já era polêmico, por que não levou lá para dentro do partido para poder discutir? Para quando chegasse aqui, chegasse alinhado. Mas não. E aí vem para cá, coloca as divergências aqui dentro, e aí fica colocando a Câmara e o Poder Legislativo aqui exposto a alguns discursos. Então tá, muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, o vereador Rodrigo Neves. Presidente, eu me recordo aqui, senhor presidente, na semana passada, nós votamos aqui um projeto nessa área de infraestrutura, na área de urbanismo, de ocupação do solo, da maior relevância, que inclusive vamos amanhã aprovar em segunda, que é a criação de um fundo social na área de habitação e urbanização. Porque esta casa, senhor presidente, tem sido parceira do governo do prefeito Godofredo no sentido de promover o desenvolvimento de maneira harmoniosa. Não é verdade que o governo
de aliança do PT, do PDT, do PPS, do PTB, não tenha preocupação com o desenvolvimento harmonioso da cidade. A aprovação desse instrumento, por exemplo, na semana passada e no dia de amanhã, vai garantir certamente uma perspectiva que nunca tivemos na nossa cidade de política de habitação popular. Portanto, para as periferias, portanto, para ordenarmos o crescimento desenfreado que hoje existe e que não é regulado de maneira nenhuma, infelizmente, porque não temos os instrumentos necessários para controlar esse processo desordenado de ocupação do solo, em especial na periferia da cidade. Construir soluções para essa população e, ao mesmo tempo, controlar essa situação que está em processo de franca expansão na nossa cidade é uma preocupação do nosso governo, do prefeito Godofredo e da aliança e dos vereadores que o sustentam. Da mesma forma, senhor presidente, aí é importante a gente fazer o debate de forma elevada, de forma tranquila, de forma civilizada. Não dá, certamente, para a gente ter exageros nesse plenário, e aí acho que meu colega hoje, Paulo Eduardo, exagerou no tom, no ponto. Nós estamos aqui discutindo uma matéria da maior relevância para o crescimento e o desenvolvimento sustentado da nossa cidade. Eu tive com o professor Jefferson, secretário de Meio Ambiente, e comentava sobre justamente esse projeto no Graguatá de construção de um amplo parque que vai revitalizar aquela área e que vai ser uma alternativa concreta para o cidadão de primeira, da classe social mais elevada, né, do cidadão que tem mais abastado, mas que vai garantir certamente uma oportunidade de lazer, de atividade, de conhecimento na área de meio ambiente para o cidadão que não tem as mesmas condições do que os moradores, por exemplo, da Zona Sul. E eu quero, senhor presidente, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, que todo cidadão da nossa cidade, independente de ser rico ou pobre, tenha acesso a atividades de lazer ambientais na nossa cidade. E construir, objetivamente, senhor presidente, garantir a possibilidade de construção de um parque dessa natureza na nossa cidade, numa área tão importante da nossa cidade, é fundamental. Fundamental para garantir os direitos de cidadania para toda a população, porque o nosso governo é um governo para todos. Também é importante colocar, senhor presidente, e compreender que nós temos várias atividades econômicas na nossa cidade, e a construção civil é uma delas, e é legítimo, e esta casa e o poder público tem que regular esse mercado, eu não tenho dúvida, e tem regulado. Quando discutimos o PUR aqui, nós sabemos quais eram as expectativas do mercado com relação à região oceânica. E, no entanto, de forma corajosa, essa casa regulou, estabeleceu parâmetros e limites no que diz respeito à região oceânica. E ali, pelo que li, pelo que estudei da mensagem, não vai nascer nenhum espigão. Não vai nascer nenhum espigão ali. A matéria não versa, não fala, não afirma nada disso. Pelo contrário, é preservar uma área tão importante, revitalizar, senhor presidente, revitalizar aquela área, aquele hotel que está há tanto tempo abandonado. Niterói tem desenvolvido atividades da indústria naval com apoio do governo, tem desenvolvido atividades no turismo de maneira profissional, porque o turismo é uma atividade econômica promissora, e nós precisamos de hotéis, não é isso, senhor presidente? Nós precisamos de hotéis. Os turistas vêm para a nossa cidade e não tem onde se hospedar. Nós precisamos alavancar e ampliar o desenvolvimento dessa política. E eu acho que a mensagem, ela incentiva e estimula esse tipo de desenvolvimento sustentado e equilibrado para a nossa cidade. Acho que o vereador Paulo pode ter as suas críticas quanto ao método de encaminhamento, que são legítimas, mas acho que exagerou no que diz respeito ao questionamento à integridade do prefeito Godofredo ou à administração. Não é justo, não é correto fazer esse tipo de afirmação no plenário da Câmara, porque nós sabemos da seriedade do nosso prefeito, do compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade e, principalmente, o compromisso em construir uma Niterói para todos. Então,
fraternalmente coloco para o companheiro que exagerou no plenário desta casa no dia de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem com a palavra, o vereador Alaô. Após a fala do vereador Alaô, Vossa Excelência... Eu não poderia deixar de colocar minha opinião e de justificar o meu voto contrário ao projeto, senhor presidente. Nós, em relação ao plano urbanístico da cidade, debatemos de forma exaustiva, fizemos várias audiências públicas e a proposta final ficou de forma que atenderia às necessidades do crescimento da cidade. Era necessário ordenar e logo em seguida começam a aparecer coisas no varejo alterando o PUR que nós votamos com tanta discussão. Não estou aqui dizendo que é importante ou não é importante para a cidade, mas seria importante que nós tivéssemos tempo de analisar mais profundamente, pudéssemos estar, quem sabe, fazendo até audiência pública para alterar o próprio PUR. Então, nesse sentido, eu vi, vereador Macedo, a maquete da praça, mas não vi a maquete dos prédios. E essa mensagem não só autoriza a construir a praça, muda o gabarito e permite a construção de prédios. Eu gostaria de poder ter tempo para analisar o que significa poder construir numa inclinação de até 6 graus. Não sei o que isso significa em relação ao aumento do gabarito. Pode ser até que seja bom para a nossa cidade, acredito que seja bom. Mas gostaria de ter tido tempo para analisar o projeto. Então, minha crítica aqui não é em relação ao projeto em si. É a falta de tempo que o prefeito Godofredo Pinto deu, e aí não são os vereadores dessa casa que estão votando de forma assodada. O prefeito solicitou urgência no projeto. Nós estávamos, e Vossa Excelência, inclusive, com a CPI nessa casa, não tivemos tempo para analisar o projeto. Então, minha crítica é em relação à urgência para a votação, não dando tempo suficiente para que nós pudéssemos estudar mais o projeto e votar. Vossa Excelência vai dar uma parte de 10 segundos. Só para dizer duas coisas a Vossa Excelência. Vossa Excelência não viu o projeto dos prédios porque a mensagem, ela permite a construção. Mas não existe o projeto ainda, pode vir a existir como pode vir a não existir, certo? Permite a alteração, permite, está definido. Agora, isso não significa que tem o projeto. E dizer para Vossa Excelência o seguinte, ninguém votou de forma assodada. Eu não votei de forma assodada e não acredito que os companheiros tenham votado. Vossa Excelência está sendo indelicado. Nós podemos até ter votado sem um maior tempo para análise, como a Vossa Excelência está colocando aí eu concordo. Mas não de forma assodada. Eu votei consciente. Eu vi a maquete, li a mensagem, sei que existe um projeto para ali. Vossa Excelência tem razão, existe um projeto. Não, se vai ser colocado na prefeitura, se vai ser aprovado, depende dos impactos disso. Eu concordo com o discurso de Vossa Excelência. Só queria discordar dessa questão. Informar que ainda não tem o projeto colocado e dizer para Vossa Excelência que nós não votamos de forma assodada. Votamos democraticamente, Vossa Excelência votou não, nós votamos sim, mas de forma consciente. Senão também poderíamos dizer que Vossa Excelência votou não de forma assodada, porque também não leu o projeto. Isso não é real, entendeu? Não é real, é apenas divergência de opinião. Entendeu? Então, quando passa para a população que nós votamos de forma assodada, pega mal, não é de forma assodada, votamos consciente. Eu votei consciente, tenho certeza que meus padres também. Só isso. Eu sei que Vossa Excelência votou consciente. Quando eu me refiro à assodada, é porque pelo pouco tempo que tramitou esse projeto na casa, nós não tivemos tempo de nos aprofundar na análise do projeto. Nesse sentido... O companheiro Paulo Henrique, na Comissão de Urbanismo, ele analisou o projeto detalhadamente, fim de semana todo, e deu um parecer favorável, e eu confio plenamente no parecer da Comissão de Urbanismo. Então não tem parecer no projeto, se não é verdade. Eu confio no... É a verdade, não é a sua, mas é a verdade, porque o parecer está dentro do projeto.
Tem parecer da Comissão de Urbanismo aí? Tem? Então é verdade. Não é Senhor sua. presidente. Vereador, não Senhor é presidente, eu estou com a palavra, me Muito desculpe, obrigado, vereador. vereador. Desculpe. Eu Muito obrigado. solicitei uma parte para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência se referisse à minha fala. A discussão com o vereador Paulo Eduardo, Vossa Excelência tem todo o tempo para continuar depois, vai ser saudável. Toda vez que Vossa Excelência se inscreve, é uma aula, a gente aprende várias coisas aqui no plenário, da mesma forma que o vereador Paulo Eduardo. Mas voltando, sem gritar, porque eu não grito, o vereador já sabe, eu falo baixo, é o meu jeito. Mas, voltando, para justificar o meu voto, foi em função da falta de tempo para analisar mais profundamente o projeto. Realmente ali é de conhecimento de todos, a partir do momento que você autoriza a construção da praça, que é muito bonita por sinal, eu vi a maquete, mas também libera, segundo, não sei se foi o vereador Beto que falou, para a construção de 9 andares. A partir de que parâmetro? Do topo da elevação ou a partir da inclinação de 6 graus? Se é a partir da inclinação, 9 andares talvez não seja muito. Agora, se é depois do topo, 9 andares ali é muito. Nós, vereadores, não temos a obrigação de entender profundamente de todas as questões urbanísticas. É complicado, o vereador Paulo Henrique estudou muito em relação ao PUR para presidir as sessões, as audiências públicas e poder discutir esse assunto. Então, votei contra pela falta de tempo para análise do projeto. Espero que da primeira para a segunda tenhamos tempo. Pode ser que com tempo para analisar, eu refaça o meu posicionamento. Mas todo projeto que vier para essa casa, em que não houver tempo para análise, com pressa, principalmente depois de termos trabalhado 6 meses para aprovar o plano urbanístico, para alterar parte do que nós fizemos antes, esse vereador vai se posicionar contra o projeto. Está aqui grafia está a presença da vereadora Celeste Carvalho. Eu queria a palavra o vereador João Geraldo justificar a ausência do vereador Marival e queria pedir a Vossa Excelência que prorrogasse a sessão para que nós pudéssemos ter tranquilidade nos debates. Em discussão, requerimento do vereador João Geraldo Galino. Estão prorrogados nosso trabalho. Bem, senhor presidente, eu acredito eu, muito importante a presença da TV Câmara aqui na cidade de Niterói. Tenho certeza também que vários vereadores sempre discutiam aqui, independente da TV Câmara ou não, mas com certeza a presença da TV Câmara fez com que os debates crescessem, melhorassem muito, até porque é um importante canal de fiscalização dos seus eleitores. Eu não sei, Vossa Excelência, mas quase todo dia um morador da cidade comenta alguma coisa, aconteceu aquela discussão, aquela coisa toda, né? A gente está sempre informado do dia a dia das nossas sessões, o que é muito importante. A gente pode ver quem é nervoso, quem fala mais alto, quem se exalta, quem fica... É importante a gente ter esse laboratório. Eu acho, acredito eu, muito salutar para a cidade. Queria discordar do meu amigo Paulo Eduardo quando ele se refere ao prefeito Jorge Roberto Silveira como chefe de quadrilha. Eu acho todos aqui são sabedores das minhas críticas ao ex-prefeito. Tenho sérias críticas à maneira de administrar. Não faria o caminho Niemeyer, vereador Rodrigo, por uma questão de prioridade. Eu acho que a cidade de Niterói não tem como prioridade o caminho Niemeyer. Depois do caminho Niemeyer feito, nós teremos os estudos. Como é que vai ficar aquela estrada, vereador Afrânio, que nós fizemos requerimento ali em frente ao caminho Niemeyer, depois do caminho Niemeyer instalado? Então, a discussão na cidade, quando as pessoas discutem aqui sobre posicionamentos políticos do prefeito, e aí eu faço uma observação às palavras do vereador Paulo Bagueira, eu não tenho a chance de poder ir lá falar com o prefeito, não gostei disso, isso não está bom. A gente tem que discutir aqui, vereador Paulo Bagueira. Aqui é o fórum de discussão. A Câmara Municipal de Niterói é o lugar que deva ser discutido
as questões da cidade de Niterói. Sempre lembrando, com bom senso, com racionalidade, com bom nível, o mais importante, com muita educação. Vereador GG, me Deixa eu dá uma completar meu raciocínio, por favor. Com muita educação e com muita calma. Eu, vereador Beto, queria lembrar também que sempre me orgulhei muito de ser niteroense. Independente do Jorge Alberto Silveira ter feito ou não ter feito, eu me orgulho de ter nascido em Niterói, independente do prefeito ter resgatado ou não, nós somos niteroenses, nascido e criado aqui, então não vai ser a presença de pessoas que vão denegrir nosso amor por Niterói. Eu queria dizer que é fácil de perceber, e aí sem nenhum tom de crítica, como inimigo da construção civil. As pessoas dizem que GG é o inimigo dos construtores, não é inimigo. Eu tenho muita preocupação de como a cidade vai ficar daqui a 3 anos. E basta andar pelas ruas da cidade, vereador Beto, para ver que a cada minuto nasce um prédio. A cada segundo os prédios vão nascendo, e a gente só sabe quando passa de carro. Ih, GG, na Estrada Nova ali, ih, GG, vai ter um prédiozinho aqui. Ih, GG, ali vai nascer um prédio. Está sendo assim na região de Pindotiba, está sendo assim na região de Itaipu, vai ser assim no Graguatá. E, presidente, é importante que nós saibamos que isso é o progresso. Não discuto aqui, isso é o progresso. Agora, precisamos de moderação. Senão daqui a 5 anos, eu não diria nem 5, daqui a 3 anos, teremos cicatrizes irreparáveis na nossa cidade. Eu não sei se Vossas Excelências já perceberam que após a casa do ex-prefeito Jorge Alberto Silveira, está nascendo ali um paredão de prédios. Um paredão de prédios. Aqueles terrenos que o nosso querido ex-secretário Jorge Alberto Mocarzel comprou baratinho, mandou a mensagem para a Câmara aprovou a mensagem. Ele fez o seguinte: ali não poderia construir até uma altura. Ele comprou os terrenos, mandou uma mensagem para a Câmara aprovou a mensagem, e aqueles terrenos desvalorizados, horrorosos, péssimos, viraram fortunas. De repente, nós vamos ver surgir ali, como também teremos, não sei se Vossas Excelências sabem, teremos prédios na Estrada Frois, teremos prédio na Rua Murilo Portugal, ali em Charitas, teremos prédios por todos os lados, prédios. Isso é o progresso. E as pessoas dizem, isso é o progresso. Então, eu acho que o governo Jorge Alberto Silveira foi muito benevolente, sim, com a construção civil. Existiam operações interligadas, uma vergonha, uma matéria inconstitucional na cidade de Niterói, como um instrumento de, talvez, combate à pobreza, à favelização. As pessoas são, GG, é melhor ter um prédio do que uma favela. As pessoas falam isso. As pessoas são, eu prefiro o meio termo, vereador Afrânio, eu prefiro o bom senso. Não, eu prefiro que as pessoas tenham habitação dignas. Eu prefiro que as pessoas... Vossa Excelência, tem 1 minuto para concluir. Vossa Excelência tem sido tão democrático com outros oradores e se redimiu publicamente. Queria parabenizar Vossa Excelência pela atitude digna e norteia a sua carreira como vereador aí dos mais competentes. E às vezes me pego, vereador, e penso assim, eu tenho 33 anos. No dia que eu estava nascendo, Vossa Excelência estava tomando posse na Câmara. É uma coisa que me deixa muito impressionado. Então, presidente, é importante que nós discutamos com a população, como tem acontecido. O PUR foi amplamente discutido, quando, de repente, 2 mensagens com caráter de urgência, e aí uma correlação com o prefeito Jorge Alberto Silveira, que aprovou o PUR no dia de ir embora, na sexta-feira, tudo aprovado. Eu não sei se Vossas Excelências se lembram, o presidente dessa casa, hoje deputado Conte Bittencourt, fechou as portas dessa casa, botou polícia, tinha polícia não deixando ninguém entrar aqui dentro. Uma atitude lamentável, deplorável. Eu queria pedir ao líder do PT que providenciasse o mais urgente possível um requerimento datado do dia 1º de setembro, que pede informações sobre as alterações nos gabaritos na Avenida Almirante Benjamin Sodré, essa a qual me referi. As perguntas são as seguintes:
foi ou está sendo elaborado algum estudo de impacto ambiental, viário e urbanístico, tendo em vista o grande acréscimo de construções no referido local? Quantos e quais os projetos desses licenciamentos estão vinculados à legislação de operações interligadas? Isso é importantíssimo que seja esclarecido. E quantos e quais os projetos de edificações foram aprovados para o local até a presente data? Porque é bom que nós saibamos quantos projetos tem. Porque, vereador Paulo Eduardo, a notícia que a gente tem é o seguinte: eles já deram entrada no direito de protocolo, então não tem mais jeito. Já está protocolado. E é bom que as pessoas lembrem e saibam que aonde hoje 2 pessoas moram, fazem suas necessidades, têm o seu carro, passarão a ter 300, 400, 500. É esse o progresso que a Vossa Excelência, o vereador Rodrigo, quer para a cidade de Niterói? Eu não quero isso. Eu quero sim um progresso ordenado, com um governante pensando na cidade como um todo, num governante escolhendo as suas prioridades mais importantes. A maioria das comunidades aqui não tem esgoto, saneamento básico. Lamenta, mas temos prédios bonitos, vereador Rodrigo. Ali em frente vão ser lindos os prédios, maravilhosos, na Estrada da Froz, só prédios maravilhosos. Mas a cidade sofre muito com essa especulação. Então, eu peço a Vossa Excelência, presidente da Câmara, Zé Vicente, que encaminhe cópia desse requerimento ao líder do PT, para que esse requerimento, essa arguição seja respondido o mais rápido possível. Muito obrigado. Senhor presidente, A palavra, foi vereador. citado pelo vereador GG e ele gostaria de me posicionar. Vereador GG, quando eu coloquei a questão de discutir com o prefeito no gabinete, eu estou falando de vereador de base de sustentação, para que a gente possa chegar aqui com melhor entendimento. Como isso é um processo até de organização para a cidade. Como essa casa aqui criou, através da gestão do presidente que você acabou de citar, atrás do vereador Conte Bittencourt, na época, criou a reunião de líderes às segundas-feiras. E dizer ao vereador que baderna, um absurdo, foi que aconteceu que as pessoas que vieram aqui e que fizeram aquela baderna naquele dia daquela votação. Eu acho que eu, no lugar do vereador Conte, se eu tivesse presidindo a sessão, tomaria a mesma posição dele. Porque eu estava recém-operado e, na verdade, eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas de baderna que vieram fazer aqui, os jornais que jogaram lá, que bateu na minha cabeça. Bateu na minha cabeça e, na verdade, eu fiquei assustado. E eu, com dificuldade, na verdade, senti até vontade de sair correndo. Porque a segurança que nós tínhamos não era o suficiente para manter a ordem na casa. Então tá, senhor presidente, muito obrigado. Eu acho que a palavra, vereador Afrânio Siqueira. Sobrou nós dois? Senhor presidente, 9 vereadores. Não se assuste que eu estou na muda. Falar o mínimo possível. Vereador Marival, aliás, para justificar a ausência do Marival, Já foi justificado. Diz: quem fala muito erra muito, quem fala pouco erra pouco. Mas eu não posso deixar de falar. Primeiro, com a injustiça do vereador Paulo Eduardo com a minha pessoa. Talvez eu seja o vereador a primeiro a chegar na casa e o último a sair. Ele cobrou do líder do governo a palavra, citando, que fosse citado o nome dele. Eu acho que comigo ele foi deselegante, que às vezes nós ficamos até após a sessão discutindo o problema do município. Não foi uma vez nem duas, não. Até a própria segurança, diversas vezes, ou quase todo dia. Mas Vossa Excelência citou, como eu também fosse talvez um dos omissos, um dos que não viesse a essa casa. Quer dizer, o vereador Paulo Eduardo, concernente essas insinuações que ele faz, que vai para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, eu fui 2 vezes. Mas também tem mais mandato que Vossa Excelência. E Vossa Excelência até hoje não foi nenhuma. Foi uma. Mas arquivaram, né? Arquivaram. O meu deu resultado, todos os 2 deram resultado. Então, Paulo Eduardo, aqui nós somos todos iguais. Gritar por gritar, para chegar a hora eu também não grito, esperneio, dou até ataque de histerismo. Acabei quase igual a Vossa Excelência. Entendeu? Porque
Se tiver que criticar, eu critico. Se tiver que elogiar, eu elogio. Sei que eu sou um vereador que cumpre o meu papel nessa casa. Às vezes voto contrariado, porque eu acho que a gente pode discutir mais os problemas da cidade. Nesse ponto, realmente, o prefeito peca. Porque eu sou testemunha, senhor presidente. Final de 70, Vossa Excelência lembra bem, no governo de Moreira Franco, quiseram fazer um condomínio onde é o Morro do Palácio hoje. Morro do Palácio não, Morro do Ingá, porque eles não gostam que fala Morro do Palácio. Eu pertencia ao MDB, era delegado do MDB, e no partido nós discutimos muito isso. E eu fui contra o condomínio. Hoje se tornou mais uma favela na nossa cidade. Não é que eu seja contra a favela, não. Porque são infelizes. Ai, como eu tenho até medo de dizer que eu sou viajado. Porque nas grandes cidades, nos grandes países, quem mora no alto são quem tem poder aquisitivo alto. É o inverso que acontece aqui no Brasil. É o inverso que acontece em Niterói. Eu tenho uma ligeira impressão que o erro já vem cometido, vereador Paulo Dourado, há muitos anos, com a falta da política habitacional em nossa cidade. O Morro do Estado, por exemplo, já era para ter hoje um bairro. Poderia se construir diversos prédios de 4 andares, onde aquela população tivesse uma condição de vida bem melhor do que tem hoje. A Santa Teresa. Nós temos em Niterói hoje aproximadamente, em média, acho que 50 favelas. Nós não podemos permitir, senhor presidente, nós vereadores, o risco do crescimento dessas favelas. Chega no Graguatá, na UF, entendeu? Em diversos setores, até em Vargem das Moças está crescendo assustadoramente favelas. É preciso que urgentemente nós partimos para a política habitacional. Eu acho que essa área foi bem aproveitada. E aqui ali me dá até uma tristeza muito grande quando eu lembro daquela área, que um dos proprietários daquela área faleceu há uns 4 ou 5 anos atrás, um grande amigo, que era o Roberto Velasco. O irmão, hoje o Espólio, o irmão que são donos daquela área que pertence, está na área do hotel ali. E eles tinham um sonho muito grande de realizar aquilo ali. E às vezes passo ali e vejo já barracos na área deles. Não há fiscalização nem da prefeitura, que eu deveria ter. Não está tendo. O projeto eu não vi, mas acredito que o vereador Laor viu e disse que é muito bonito. O crescimento da cidade, construções de gabarito, eu sempre fui a favor. Eu acho que desde que já tenha infraestrutura, saneamento básico, é válido a construção. Mas temos que preocupar sim. Muitas outras coisas. A preocupação na parte de esgoto, transporte. Eu tenho a impressão que a construção moderna, vereador Paulo Henrique, todos os empresários, evidentemente, visam lucro. O empresário que não visa lucro, ele é quebrado. E não é empresário, deixa de ser. E a construção civil em Niterói talvez seja uma das mais fortes. Poucas firmas no Rio de Janeiro são mais fortes que as de Niterói. 2 de Niterói. Tanto que eu tenho amigos empresários de construção civil no Rio que estão querendo vir para Niterói. Falei, não vai não, porque já tem muito lá, já assusta. Já não temos áreas. E quando não tem áreas, eles têm que procurar o quê? As áreas nobres. Penotiba. Está sendo construído Penotiba. Ali estão fazendo, aquilo ali para mim é um crime que eles fizeram ali. Nós temos... Não, vai ter, nós temos. Então eu quero dizer, porque por razão pela qual que eu votei a favor do projeto, é que minha preocupação, a Pedra do Morcego, amanhã sai um condomínio lá, eu vou votar favorável. Porque eu tenho medo daquilo ali transformar também numa favela. Gente, eu não sou contra o pobre, o miserável, não. A minha preocupação é com a habitação, com o trabalho habitacional para eles, seja voltado exclusivamente para a classe média baixa. O PU do centro é um sonho da prefeitura, é um sonho do executivo, mas dificilmente vai ser realizado, que a margem de lucro é muito pequena, e os grandes empresários não vão investir ali. Então é preciso que haja permuta para que realize
obras, principalmente voltadas para a classe média baixa. Para encerrar, senhor presidente, nós almoçávamos hoje junto, Vossa Excelência assistiu mais uma vez uma cobrança concernente à quantidade de mendigos, a população de rua, no Ingá e na Ordem dos Advogados em frente. Até porque fizeram essa menção apenas dois, são dois advogados, um procurador do Estado, doutor Renato Garcia Justo, doutor Ronald Vilela, que foi presidente da seccional, da subseção, membro da seccional, conselheiro e defensor público. E o doutor procurador nos disse, pedindo, pelo amor de Deus, presidente, pelo amor de Deus, Afrânio, pede ao prefeito para tirar essa população de rua lá no Ingá, nós não aguentamos mais na praça. Eu que fui tanto amigo do avô dele, desembargador Paulo Pinto. Fala em nome do desembargador, tenho certeza que ele vai nos atender. Ele não sai comigo, Paulo. O meu convite ele não atende. Eu sempre disse, eu já disse diversas vezes, ele não é simpático. Pode ser que depois de quinta-feira as coisas começam a melhorar. Temos uma coisa em comum, temos. Nós gozamos da antipatia dele. Entendeu? Mas mesmo assim nós vamos botar com ele, trabalhar com ele. Aliás, eu não sei como é que ele aguenta você no partido. Entendeu? Se fosse qualquer outro partido, Vossa Excelência já teria sido expulso. Do que ele, não, talvez por causa de 7 mil votos de Vossa Excelência, que pode crescer ainda mais. O PT talvez tenha medo dessa, porque bastava Vossa Excelência ser oposição, não precisa mais ninguém. Porque bater mais no seu governo que com Vossa Excelência bate não é necessidade. Ou Vossa Excelência tem costa larga no, conselho, no Diretório Nacional, ou eles têm medo dos 7 mil votos de Vossa Excelência, que tenho certeza que vai crescer. E para encerrar, senhor presidente, eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho especial por ela, que filiou no meu partido, que é o secretário Norival Ornelas, secretário regional de São Francisco. E eu tomei conhecimento que a presidente do PDT, oficiou o prefeito cobrando o cargo dele, que é um cargo que pertence ao PDT e não a ele. Eu espero que o prefeito não atenda, porque é um guerreiro, é um rapaz que eu tenho certeza vai dar tudo dele em prol do nosso prefeito, para a vitória do nosso prefeito. Agora, em face a notícias nos jornais semana próxima passada, eu gostaria que essa mesma pessoa, a presidente do partido, Eva, também faça um ofício, se for verdadeiro, ao prefeito Godofredo Pinto, entregando o cargo dela e todos os demais do PDT, porque a notícia que nós temos é que o PDT lançará a candidatura própria. É que ela já comece a levantar os 60% do PDT com cargo no governo do Godofredo Pinto e devolva esses cargos. É só junho? Então o prefeito vai ser enrolado mais 9 meses. É o que eu tinha que conseguir nessa. Com a palavra, vereador Carlos Alberto Magaldi. Senhor presidente, eu, ouvindo atentamente os companheiros e analisando, meu pensamento era falar sobre a mensagem, não é, que eu votei a favor e continuarei votando, porque faço parte de um bloco de sustentação do prefeito nesta casa e o que é tratado não é caro, porque aqui nesta casa, como não é diferente de outras casas, de outros parlamentos, não é nada diferente da Câmara Municipal de Niterói. Quem pode falar isto é a população, que assiste diariamente às colunas de jornais, rádio, televisão, o que acontece no Planalto. Como é que Lula está conseguindo votar o que interessa ao governo de Lula? É trazendo Antônio Carlos Magalhães para o lado dele, é trazendo Sarney, é trazendo tudo de ruim para o lado dele para conseguir governar o Brasil. E não era isso que colocava. E aqui na Câmara Municipal de Niterói, isso aqui é bom demais. A nossa Câmara é a melhor que tem. Uma Câmara hoje, que não tem um carro, o presidente José Vicente Filho,
não tem um carro para se deslocar nesta casa. É bom que a população saiba disso, porque várias câmaras do Estado do Rio, presidente tem carro, vereadores, secretários tem carro, tem xerox, tem selos, tem tudo. A Câmara Municipal de Niterói, é isso que todo mundo vê. E às vezes acontecem essas divergências aqui dentro do plenário. Às vezes eu lamento ver um vereador como Paulo Eduardo, um vereador que eu considero um dos grandes parlamentares que eu já vi passar por esta casa nesse meu todo tempo de vereador. Mas às vezes eu vejo Paulo Eduardo errar. Apanhar todos os vereadores, botar no mesmo saco. E dizer que somos isso. Fico triste às vezes porque eu sei da qualidade, sei da maneira como esse vereador trabalha, da maneira como ele encaminha, a preocupação dele com a coisa pública, mas eu não perdoo quando Vossa Excelência bota os vereadores dentro de uma mesma situação, até nos vendendo, da maneira como Vossa Excelência coloca. O telespectador está em casa, ele está ouvindo aquilo ali. Pensa, será que todos são assim como o Paulo Eduardo está falando? Não é não. E eu estou aqui para dizer que não. Eu começo a dizer, até em relação a Vossa Excelência, um excelente vereador, um dos maiores parlamentares que eu já vi nesta casa, desde o meu tempo todo como vereador. Assim como todos os companheiros têm nessa casa. Eu jamais faria como Vossa Excelência faz. Então, não estou desmerecendo, é uma opinião minha, que essa casa é uma casa democrática, como o nosso vereador Carlos Macedo muito bem colocou, onde cada um pode expressar aqui a sua vontade, de querer e não querer, votar sim ou votar não, e eu acho que tem que ser respeitado. Não é pensar que quando se vota contra um projeto, uma mensagem do prefeito, que se está se levando alguma vantagem, que se está comungando com alguma coisa errada. Não, eu acho que é certo, eu acho que é errado, e eu acho que tem que ser respeitado. Eu quero votar e acredito, quando o prefeito Godofredo manda uma mensagem para esta casa, eu acredito que essa mensagem foi bem elaborada e acredito nos profissionais que elaboraram esse projeto. Passa-se por uma comissão, onde nós temos aqui um outro vereador que merece todo o nosso carinho, que é o vereador Paulo Henrique, que, como muito bem colocou o vereador Paulo Eduardo, um vereador que tem todo o carinho em analisar pela sua comissão, Paulo Henrique. E eu acredito também que Vossa Excelência analise essa mensagem antes dessa mensagem vir para o plenário. Às vezes, não tomo nem conhecimento dessa mensagem, acreditando que aqueles companheiros que me representam naquela comissão estão fazendo um trabalho certo. Então, voto consciente e votei. Votei e votarei. Mas também sabendo que esta mensagem, ela ainda pode ser discutida. Acredito nisso. Acredito que ela pode ser discutida, sabe? Então, às vezes eu lamento porque eu acompanho algumas câmaras do nosso estado do Rio. A nossa Câmara é excelente. Qual é a Câmara no nosso estado do Rio que tem uma televisão transmitindo diretamente do plenário, ou então, que não seja diretamente, indiretamente? Senhor presidente, nós temos outra Câmara no estado do Rio? Nem Assembleia do Estado. Nem a Assembleia do Estado do Rio transmite o que a Câmara de Niterói transmite. Então, o avanço que essa cidade de Niterói tem dado, esse trabalho que nós retornamos, que a Câmara Municipal de Niterói transmitia, parou, retornou novamente com um trabalho onde Vossa Excelência José Vicente trabalhou para que nós voltássemos a transmitir com a ajuda do vereador Paulo Eduardo, que se trabalhou para que voltasse, que os nossos trabalhos fossem assistidos pela nossa comunidade, por decisão da mesa. Então, a nossa cidade tem avançado muito. Eu lembro antes e depois do Jorge. Conheci governo em Niterói de Ronaldo Fabrício, Ivan de Barros, Moreira Franco, Valdenir de Bragança, Jorge Roberto Silveira, João Sampaio.
estou conhecendo Godofredo. Sei o que a cidade de Niterói progrediu. É só você sair daqui de Niterói e dar um pulo em outros municípios daqui para frente, para vocês verem o que é Niterói. Mas temos que ter paciência. Nós sabemos que todos os municípios, todas as prefeituras passam por grandes dificuldades, porque o governo federal a cada dia aperta mais, aperta, não é? E nós precisamos sobreviver. Então nós sabemos das dificuldades que os governos municipais estão encarando pela frente. E nós, aqui na Câmara Municipal de Niterói, somos um parceiro do prefeito. Não é com Godofredo, não. Foi como foi com Moreira Franco, como foi com Jorge Roberto Silveira, com João Sampaio. E hoje nós temos um compromisso também com o Godofredo, que é uma continuação de um governo onde eu fiz parte, ganhei esse governo, com Jorge prefeito e Godofredo vice-prefeito. E hoje o Jorge se afasta, Godofredo continua um governo e nós estamos juntos. Com relação a dizer também que o PDT deveria entregar seus cargos, eu discordo do vereador Afrânio Siqueira. Eu discordo porque eu não vejo nada de verdade no que está se falando. O que eu sei do trato do PDT com o PT, que o PDT vai caminhar junto com o PT. Essa orientação eu, como vereador do PDT, tenho hoje, e hoje eu falo na telinha, meu prefeito chama-se Godofredo Pinto. Agora dizer que em junho, eu não sei o dia de amanhã, eu vou saber o dia de junho. Agora, cada um tem o seu discurso, cada um fala o que quer. Então, é isso aí. Muito obrigado, meu presidente. Parabéns, Vossa Excelência. Não havendo mais matéria, nem orador escrito, encerramos a presente reunião, marcando a próxima para amanhã, às 16 horas. Está encerrado o nosso trabalho.